O entrevistado desta sexta-feira é Carlos Eduardo Sander, do PSB Rede. O candidato a deputado federal terá 8 minutos para responder as perguntas, tempo que passa a contar a partir de agora. Candidato, gostaríamos de saber a sua trajetória, já que o senhor é conhecido, não é, como uma pessoa muito ligada aos movimentos ambientalistas e movimentos sociais. Qual é o resumo dessa trajetória? Realmente 8 minutos é pouco, mas a gente vai tentar aí nesse rápido tempo dividir o que é que eu me considero um militante, né? Eu com 16 anos, 15 para 16 anos, saí de Passo Fundo, tive a felicidade de escolher a cidade de Brasília e ali uma escola, literalmente, onde eu aprendi a desenvolver todo um olhar, sensibilidade do mundo, a cidade como um território para viver bem. A minha área de formação foi a construção civil, e também, então, fortaleceu esse cuidado, esse olhar, essa percepção do direito ao sol, a área de lazer, a comunhão das pessoas serem mais solidárias, o convívio entre a comunidade, esse fortalecimento. A partir de aí, eu retornei ao Rio Grande do Sul, quis fazer o censo demográfico, escolhi a cidade de Porto Alegre, onde eu realizei no Morro da Cruz também uma leitura da urbanicidade, né, esse território da cidade como um espaço para as pessoas viverem. Depois eu vim a Passo Fundo, aqui na UPF eu mergulhei aí dentro da militância propriamente dito, que foi através do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. 84, 85 eu já estava na Comissão Interestadual de Ecologia para a Constituinte, já como um delegado do Movimento Ecológico Gaúcho, e lá então em Brasília, retornando, a gente fez o postulado para as conquistas sociais na construção da Constituinte de 88. Destacaria aí o artigo 225, que foi uma consolidação que o movimento ecológico conseguiu garantir, né, que é o artigo que trata da questão ambiental. Outros, né, que hoje o Estatuto da Cidade muito bem regulamenta, como 182, 183. Nessa sequência eu já estava me sentindo e sendo acolhido por esse movimento a nível de América, e nós começamos então a trabalhar na construção da Rio 92. Eu saí delegado latino-americano, realizamos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o primeiro encontro latino-americano de energias alternativas, já discutindo essa matriz energética. Na sequência, a gente trabalhou em cima da Rio 92, a sua mobilização, um evento paralelo, não foi como agora na Rio +20, a ONU ainda nos tratávamos como enxerto, né, um incômodo. Os resultados da Rio 92, 36 tratados, educação ambiental, clima, biodiversidade, os direitos da mulher, da criança, o índio, a segurança alimentar, essa releitura do mundo toda foi posta, né? Então, trabalhar isso. Eu, durante muitos anos, fui agricultor orgânico, trabalhei com agricultura orgânica, nós tínhamos em Brasília uma cooperativa, 10% dessa cooperativa ela era dotada por uma ONG que trabalhava dentro do Congresso Nacional, então essa vida, essa articulação do Congresso eu conheço, eu vivi isso, né, na condição de articulador. E depois as conquistas trazidas, né, eu em 2004, a mulher molhando do Rio e eu em Brasília, os filhos quiseram ficar comigo e eu achei que o melhor negócio então era cuidar dos filhos. E essa experiência toda como ambientalista, não foi ela que te motivou a uma candidatura hoje como deputado federal? Veja bem, 2004 em Passo Fundo eu trouxe, porque na condição de produtor orgânico a Marina Silva era minha cliente, né? Então nós seguidos nos encontrávamos, enfim, nos conversávamos bastante. E quando ela, então, ministra do primeiro período do governo Lula, nós trouxemos a Passo Fundo, na gestão do prefeito Dipp, vários programas de governo. A Agenda Ambiental de Administração Pública, a Sala Verde, o Coletivo Educador, a própria Agenda 21 foram construções criadas a partir dessa proximidade. Depois do processo eleitoral de 2010, Marina no PV, eu também me filiei ao PV, justamente nesse postulado de levar a discussão, que eu digo o meu mote de campanha é ecologizar a política. O que é falar em ecologia? As pessoas acham que ainda é você tratar isoladamente a árvore, o passarinho, os resíduos. É tudo isso também, mas com um olhar mais pragmático do homem nessa relação. E a Marina, no final do 2012 para 2013, ela me desafiou. Preto, eu quero seu nome numa lista de prováveis candidatos aqui, quando nós criarmos a rede. E eu incluí meu nome sem nenhuma pretensão. E no final do ano passado eu passei a ser cobrado nessa questão de não reconhecimento da rede, né, pelos tribunais. Esperamos que agora, com a indicação da Marina aí... essa questão aí do PSB Rede, não é? Você está afiliado, na verdade, ao PSB, mas existe um movimento para oficializar a rede, que seria um outro partido, né? Pois é. O que nós tivemos aí, né? Vocês sabem que nós recolhemos 911 mil assinaturas, entregamos aos tribunais e não reconheceram. A minha assinatura não foi reconhecida. Então, por que não vamos explicar? A partir desse movimento, nós reconhecemos que existia uma força
política da sociedade pedindo uma alternativa. E não teria como nós termos uma candidatura como a Marina, com quase 20 milhões de votos, ficar ao par do processo eleitoral. E estrategicamente nós acolhemos a construção proposta, inclusive hoje, pelo candidato a vice, o Beto Albuquerque, de acolher a força política da rede, essas expressões ao PSB. E a gente vem, então, fazendo essa construção, não disputando uma eleição, mas construindo uma eleição. Nós estamos juntos por um projeto político, com uma ideia, um novo conceito para o país. Então é nessa perspectiva que a gente está junto. A sua candidatura, não é? Ela tem muitos slogans e um deles é a arte de cuidar da vida, não é? Isso tem muito a ver com toda essa tua trajetória. Esse meu olhar, né, de que eu não faço nada sem o outro. A gente, inclusive, antes eu me emocionei um pouco a falar isso. Eu me sinto, a campanha está sendo uma lição muito boa para mim, de aprender a me relacionar com esse eleitor, né, seja ele empresário, seja ele um paupérrimo, eles exigem ainda do candidato uma troca, um benefício próprio, individual. E é esse exercício que eu tenho tentado fazer na minha campanha, é levar o papel do político a um outro lugar, né, a uma outra função. Eu, como ator social, agora na condição de candidato, eu tenho um papel importante e diferente do que a velha política faz. É abrir um espaço, é fazer um mandato aberto, coletivo, né, tentando fazer aquilo que o Beto sempre fez pela comunidade da região, vendo o Rio Grande do Sul, vendo o Brasil, porque Passo Fundo não estará bem se Marau não estiver bem e vice-versa. Você não estará legal se eu não estiver legal também. Então essa comunhão de interesses, ela que tem que ser compartilhada. Quais são as dificuldades que você enfrenta assim nessa campanha? Nenhuma. Eu acho que a única dificuldade é o tempo. É muito pouco tempo para muita coisa, né? Nós estamos fazendo uma campanha franciscana, quer dizer, a gente dotou um recurso aí para atender essas demandas de logística mesmo. Mas eu estou achando bacana que é um aprendizado enorme. Eu sugiro que todas as pessoas que gostam do desafio, que querem aprender, se dispor a um processo político como esse, que é uma campanha. Esse material que você distribui, ele é um material reciclável? Não, isso foi uma condição nossa, nós estabelecemos um limite de material educativo? Também ele aponta um pouco isso. É que existe uma ideia de construir uma campanha um pouco diferente do que nós queremos propor, né? Então o próprio processo de expor a campanha tem sido muito cobrado, né? Você não está se expondo, você não está aparecendo, não tem som, né? Então alguns paradigmas a gente quer quebrar junto com o conteúdo político que a gente quer dar à campanha, né? Bom, Carlos Eduardo, que também é conhecido como Preto, não é? Tem alguns segundos aí para dar o seu recado. Bom, então eu me dirijo a você, eleitora, a você, eleitor, né, a você, comunidade, mesmo não em condição de eleitor, a refletir, a pensar esse momento político, dar a ele a importância, a relevância que a sociedade merece, né? Reconhecer a eleição como um espaço democrático, de divergência, de reconhecimento e principalmente de entendimento. Eu respeitar a sua posição, o outro respeitar a minha oposição e eu, na condição de eleitor, fazer uma boa escolha, uma escolha responsável, né, comprometida com perspectivas concretas de futuro, de melhoria de qualidade de vida. Quando a gente fala em defender a vida, em defender a água, em defender a alimentação saudável, a repensar o padrão de produção e consumo, a matriz energética, a cidade para todos, a inclusão, a justiça social, isso é segurança e é isso que a gente pretende com um mandato. Muito obrigada, Carlos Eduardo, pela sua presença. E encerramos, não é, a primeira semana de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual por Passo Fundo. Retornamos na segunda-feira com o candidato Pedro Danelli, do PPS. Raquel.